Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Meus amados irmãos, por que a Igreja Católica celebra ou guarda o domingo? Porque esse é o 8º dia. Sim, o 8º dia. Talvez as pessoas fiquem escandalizadas. Como assim o 8º dia? Se são 7 os dias da semana e para a antiga aliança o sábado era o dia do Senhor. Só que Jesus inaugura um novo sábado. Esse novo sábado a igreja o chama de 8º dia. E esse 8º dia ele foi manifestado no dia em que Jesus ressuscita dos mortos. Este dia da ressurreição é conhecido como o 8º dia, ou seja, o dia sem ocaso, o dia sem fim, o dia que de fato é o repouso do Senhor e da sua igreja. Vejamos o que diz o Evangelho de hoje. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus era judeu, tinha esse costume. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Então, os fariseus, como fazem muitas vezes os de outras congregações, com os católicos, ficam observando os católicos para ter motivo de acusá-los, seja do que for. Versículo 8. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Aqui, Jesus já mostra que o amor cumpre todos os mandamentos, como diz o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, São Paulo vai dizer assim: o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então Jesus, no sábado, cumpre plenamente toda a lei, inclusive o repouso do sábado, quando realiza com amor e misericórdia a cura deste homem. Então, Jesus diz: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Por quê? Acusavam Jesus de quebrar o repouso sabático, mesmo realizando uma cura extraordinária como Jesus realizou. Meus amados irmãos, a Igreja Católica no seu catecismo, eu não vou pegar aqui o texto, porque senão ficaria muito longo a reflexão, mas a Igreja Católica vai falar de um 8º dia. E qual é esse 8º dia? É o dia sem ocaso, ou seja, o dia sem fim. O dia em que Jesus inaugurou com a sua ressurreição, e esse dia é eterno, é o repouso eterno para todos os crentes, para todos aqueles que creem em Jesus. O apóstolo, podemos assim dizer, não apóstolo, mas o companheiro do apóstolo São Paulo, São Barnabé, ele vai dizer o seguinte na sua carta de Barnabé. Aí alguém pode dizer, mas isso não é livro inspirado. Sim, mas o apóstolo Paulo conviveu com São Barnabé. São Barnabé compreendeu melhor do que nós aquilo que São Paulo ensinava às igrejas. E São Paulo vai dizer que a lua nova, o repouso sabático, que os antigos guardavam, eram simplesmente opróbios, eram simplesmente coisa desprezível. E ele vai dizer, não nos critiquem por não guardar o sábado ou a lua nova, ou por não guardar a abstinência de certos alimentos. E ainda mais, o apóstolo São Paulo aos Romanos vai dizer que tem gente que faz distinção entre dia e dia, ou seja, entre sábado e dia comum. Ele vai dizer também entre alimento e alimento, quando na verdade não faz distinção isso para nós, porque tanto um como o outro foram criados pelo Senhor. E veja o que São Barnabé vai dizer na sua carta de São Barnabé, capítulo 15. Ele vai dizer:
Ainda sobre o sábado, está escrito no Decálogo, que Deus o entregou pessoalmente a Moisés sobre o Monte Sinai. O que é que está escrito lá? Diz assim: santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Ele diz que é para santificar o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Eu pergunto, há alguém na terra com mãos puras e coração puro capaz de guardar o sábado sem o quebrar, sem o desobedecer? E ele continua. Em outro lugar, ele diz: se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação, lá no princípio, não é somente no Decálogo. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia, e nele descansou e o santificou. Aí ele diz: prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumara o universo em 6.000 anos, aqui diz São Barnabé. Pois um dia para ele significa 1.000 anos, e 1.000 anos significa um dia. Ele próprio o atesta dizendo: eis que um dia do Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Ele quem? Deus. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Por fim, ele diz: tu santificarás com mãos puras e coração puro. Contudo, se alguém atualmente pudesse santificar de coração puro esse dia que Deus santificou, então nós nos teríamos enganado completamente. Porém, se este agora não é o caso, ou seja, não existe ninguém que possa santificá-lo verdadeiramente com mãos limpas e coração puro, ele o santificará verdadeiramente no repouso, ou seja, na sua ressurreição, quando nós formos capazes disso. Então, na ressurreição de Cristo e participando da ressurreição de Cristo, nós guardamos o repouso do sábado santo, do sábado do Senhor. Isso é quando tivermos sido justificados e tivermos recebido o objeto de promessa, da promessa. Quando não houver mais iniquidade e o Senhor tiver renovado tudo. Então veja, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o dia sem ocaso, o novo dia, o novo descanso do Senhor, ou seja, o chamado 8º dia, um dia que vai além desses dias temporais que nós conhecemos, ou seja, o dia eterno, o dia do repouso eterno, o dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre. Aí ele vai dizer: então poderemos santificá-lo, porque lá não teremos mais impurezas nas mãos, nem impurezas no coração, tendo sido primeiro nós mesmos santificados. Então nós seremos santificados. Quando entrarmos no céu, não entra pecado. A carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Jesus vai dizer no seu sermão: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Jesus vai dizer: sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito, parafraseando o que disse Moisés, lá no livro do Levítico, capítulo 19, verso 2. Moisés: dizei ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, meus amados irmãos, nós podemos compreender aquilo que disse o salmista: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E esse santuário não era somente o santuário terrestre, não era o templo de Salomão, mas é o santuário celeste. Quem poderá entrar no santuário para te louvar? Ele vai dizer: quem tem mãos limpas e um coração puro. Então, quem tem mãos limpas e coração puro neste mundo? Ninguém. Só quando entrarmos no repouso sabático, ou seja, no verdadeiro repouso de Deus, no 8º dia, o dia que Cristo inaugura com a sua ressurreição, o dia que se chama hoje aqui nesse mundo domingo, mas que esse domingo não é o domingo que nós conhecemos, mas é o dia da ressurreição do Senhor, ou seja, o dia em que o Senhor inaugura o dia eterno, o dia sem fim, o dia sem ocaso, o repouso sabático verdadeiramente
instituído pelo Senhor e que todos nós guardaremos. E São Barnabé conclui dizendo assim: ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neominias e vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia. Isto é, o começo de outro mundo, o mundo eterno. E esse mundo eterno não tem antes nem depois, não tem não tem domingo, segunda, terça, quarta e quinta e sexta, para ter depois o sábado. Não, esse dia é eterno, ou seja, é um dia sem ocaso, um dia sem fim. Este dia chama-se o 8º dia, o dia da nova criação, que só iremos repousar nele depois que ressuscitarmos e entrarmos com Cristo definitivamente na glória eterna, quando Cristo vier e estabelecer o juízo final e der um fim a esse mundo e criar novos céus e nova terra. Aí sim, aí São Barnabé conclui dizendo: eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar subiu aos céus. Então, o 8º dia que a Igreja Católica celebra é representado, vamos dizer, anunciado pelo domingo. O domingo do Senhor. A ressurreição do Senhor aconteceu no domingo. Então esse dia que o Senhor inaugura com a sua ressurreição, que é o dia da nova criação, um dia eterno, um dia sem fim, um dia onde nós repousaremos definitivamente, este dia, ele é, vamos dizer assim, vivenciado, vamos dizer ainda que como uma sombra no domingo, que foi o dia que o Senhor ressuscitou por nós neste mundo. Mas depois entraremos no dia que não tem fim, no dia da nova criação, ou seja, o 8º dia, o dia do Senhor, o dia de repouso definitivo com Ele. Amém. Meus amados irmãos, peço a todos que compreendam, quando a igreja fala dessas coisas, a igreja não está inventando. Os pais da igreja corroboram, dão testemunho, testificam disto tudo para nós. Fiquemos com o que a igreja ensina e deixemos de lado esse espírito judaizante de querer trazer de volta a antiga aliança que, para nós, não faz mais sentido algum. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.